Estamos com o nosso programa Hora do Povo, diretamente aqui do Complexo Cristo Luz, nos estúdios da TVC Panorama. Vamos acelerar as perguntas aqui que nós temos aqui, baseado nesse tema aqui de responsabilidade civil por acidente de trânsito. Doutor, tem uma pergunta. Bom dia, doutor Cássio. O que pode ser cobrado pelo acidente de trânsito, doutor? Sim, Adilson, assim, tentar falar num linguajar bem simples, né, para que todos consigam compreender. Nós temos tanto a situação do dano material, que é o prejuízo que você tem lá do seu veículo, eventualmente um computador, algum objeto que você tenha junto consigo no momento do acidente. Você também pode eventualmente fazer pedido de perdas e danos, né? E também lucros cessantes. O que a gente envolve esses pedidos aí? Por exemplo, você não conseguiu mais trabalhar, porque eventualmente seu carro estragou, você é Uber, por exemplo, e você ficou um período com o carro em manutenção, esses valores que eventualmente você deixa de auferir porque você foi, digamos, prejudicado pelo acidente, você pode estar postulando. Eventualmente, se você ficou com alguma sequela do acidente, lhe causou alguma incapacidade permanente ou provisória, você também pode estar pedindo esses valores. Em caso de sequela definitiva, pode ser analisada a questão do pensionamento vitalício. E tem também a questão do dano moral, né, que eventualmente muitas vezes é solicitado no acidente de trânsito, dependendo da circunstância, o tipo de sofrimento que foi envolvido. Você às vezes foi uma vítima, né, foi hospitalizado e tudo mais. Tudo isso obviamente causa um trauma psicológico e pode ser analisado também a questão moral do acidente. Muito bem, mais uma pergunta aqui para o doutor, agora 10 horas e 56 minutos. Doutor, posso fazer acordo tendo o seguro, doutor? Aí esse é um tema bem legal, Adilson, porque assim, muitas pessoas procuram um escritório de advocacia porque a seguradora se nega a pagar o seguro depois que tomou conhecimento que entre o condutor e o terceiro, eventualmente, né, o segurado e o terceiro, houve um acordo e o titular do seguro vai lá e paga esse valor e tenta o reembolso com a seguradora. Você não pode, em momento algum, fazer qualquer tipo de tratativa com o terceiro envolvido sem que haja anuência da seguradora. Sim. Na grande maioria das apólices de seguro está previsto que, na hipótese de composição entre as partes sem anuência da seguradora, a seguradora não irá pagar o valor. Inclusive, tem que tomar cuidado, que as pessoas têm muitas vezes a mania de fazer o tal do jeitinho. Olha. Dá o acidente, daí, não, então eu assumo a culpa e você paga o prêmio. Não é por aí, né, Não doutor? é por aí, porque inclusive se a seguradora tomar conhecimento que foi ajustado a situação do acidente para conseguir acionar a seguradora, você além de não conseguir ter o seguro, você ainda pode responder criminalmente por isso. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, tem que realmente retratar a verdade, como que foi o acidente, quem é o culpado. Se você tem um seguro, você paga para isso. Então, aproveite ele corretamente. Se eventualmente você for o culpado, você vai ter que pagar o prêmio, obviamente, né, para poder utilizar lá a apólice do seguro. E se eventualmente for o terceiro, de regra, algumas apólices de seguro não cobram o valor. Daí, quando o terceiro é o culpado, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí para prestar bastante atenção quando for acionar o seguro para não se incomodar. Tem que tomar cuidado, né, doutor? Como o senhor sempre fala, porque ludibriar, né, doutor, vai chegar ali porque vai ser feito o laudo e tudo mais, e às vezes o laudo vai automaticamente comprovar que aquilo ali não foi verdade, né, Sim, doutor? só corrigindo até disso, eu falei prêmio, na verdade é a franquia, né? Às vezes eu acabei confundindo, pagando a franquia, né? Porque o prêmio é o valor que a seguradora paga, né? A franquia é o valor que muitas vezes cabe ao segurado pagar para conseguir acionar o seu prêmio, né? O valor do seguro. Perfeito. Mais uma pergunta. Bom dia, doutor Cássio. Bom dia, Dilson. Posso exigir o conserto na concessionária para consertar o meu carro? Aí que tá. De regra, você pode exigir sim, desde que esteja compatível, né? Por exemplo, você tem a concessionária eventualmente que esteja cobrando um valor muito fora da realidade ou exigindo coisas que não condizem com o acidente, daí a gente pode questionar isso na justiça. Mas de regra, o prejudicado ele tem sim o direito de consertar o seu veículo aonde ele acredita que seja o local mais adequado, mas sempre com um bom senso. Se na concessionária eventualmente está sendo postulado valores fora da realidade, está sendo postulado serviços que não condizem com o acidente, obviamente aquele que tem o dever de indenizar pode questionar isso na justiça e pode impugnar eventualmente esse serviço e esses valores.
Doutor Cássio, quando acontece um acidente, né? Lógico que o acidente já diz tudo, né? Um acidente é uma coisa imprevisível, né? Não esperada. Mas teve um acidente, danos materiais, enfim, né? Toda aquela burocracia ali do acidente e sofreu também fraturas, se machucou e tudo mais. Quem paga, doutor? É claro, né? O primeiro ali tem que ser socorrido, mas quem que fica a cargo de quem o pagamento da assistência, né? Na pessoa, né? Médica e tudo mais? A gente primeiro tem que lembrar da regra do Código de Trânsito brasileiro, que ele determina que tanto o condutor quanto o proprietário são responsáveis solidariamente por todas as situações envolvendo o veículo, né? Então, assim, de modo geral, a responsabilidade é daquele que causa o dano. O Código Civil traz, aquele que causa dano é obrigado a reparar. Então, obviamente, se você causa Nem sempre acontece isso, né, doutor? Obviamente, se você causa um acidente, você atropela uma pessoa, bate em outro veículo, causa lesão, cabe a você custear essas despesas, pagar esses prejuízos, porque é sua responsabilidade. Se eventualmente você não fizer isso, aquele que é a vítima pode buscar todo o tratamento, botar o investimento por conta própria, mas obviamente depois vai poder lhe processar cobrar na justiça e pedir todos esses prejuízos devidamente corrigidos e com juros. Mas é uma questão sempre de bom senso, né? Eu sempre falo assim, quando você está num acidente, tenta prestar o socorro, tenta dar o melhor suporte para a vítima. Amenizar a situação, né, doutor? Porque tudo isso sai mais barato do que se você não fizer. Quando a gente tem a questão da omissão de socorro, quando a gente tem a questão de ausência de suporte à família, ou ausência de suporte à vítima, tudo isso depois, se devidamente demandado em juízo, sai mais caro. E tem situações, hein, doutor? Porque uma vez eu presenciei um acidente aqui em Camboriú mesmo, né? Onde a pessoa estava errada, o infrator, ele, né, sofreu um acidente, bateu numa motoqueira e acabou se invadindo. Daí outro carro foi atrás, parou mais à frente, fechou o carro. Quer dizer, emissão de socorro, né, doutor? Várias penalidades ali que vai ser relatado, muito provavelmente essa pessoa, né, teve que pagar depois, né, os custos, como o senhor falou, né, porque é anexado junto com o boletim de ocorrência da Polícia Militar. Somando, né? Daí fugiu, daí tu tens a questão de ter fugido, questão de alta velocidade. Numa situação de um simples acidente, você começa a colecionar multas, começa a colecionar processos de outras naturezas, em razão da tua falta de maturidade naquele momento de lidar com a situação. Mas é basicamente o que nós estávamos conversando no primeiro momento. O motorista consciente, ele bate, desce do carro, me desculpa, aconteceu um acidente, errei, o que tiver que fazer, eu vou fazer. Mas a gente tem casos complexos. Eu tive um caso no escritório, por exemplo, que o meu cliente se envolveu num acidente de trânsito. Na verdade, ele era um motoqueiro, o cara cortou a frente dele, ele bateu, caiu. Quando ele levantou, o motorista do carro, ainda acreditando que ele que estava certo, começou a chutar o motoqueiro no chão ao ponto de quebrar a perna dele. Meu Deus. Então, assim, olha o nível de descontrole das pessoas. Tu já está numa tragédia. O errado, a pessoa que estava certa. Isso. E daí tu ainda intensificar isso nesse extremo, então nada se justifica. No primeiro momento, não existe análise de culpa. Olha, aconteceu. Vamos analisar o que é necessário fazer nesse momento. Vamos cuidar da vítima, depois se busca eventual responsabilização. Mas as pessoas hoje em dia elas estão numa fase que assim, bate a primeira coisa, tu é o culpado. Já começa a troca de quem é o responsável. No primeiro momento, analisa-se se inclusive naquele momento você não está se expondo mais descendo do carro. Porque tudo isso a gente aprende na autoescola, mas as pessoas fazem questão, parece, de esquecer. No acidente de trânsito, você antes de descer do carro, você tem que analisar se você eventualmente descendo num carro não está se expondo mais de risco. Existe lá a cadência de sequência que você deve fazer. Você no primeiro momento analisa se existe vítima, se existe algum risco, se existe risco de explosão, se existe risco de um novo acidente. Tudo isso é esquecido naquele momento e fica na discussão da culpa. E daí muitas vezes tu pega casos, por exemplo, de acidente de trânsito em Balneário Camboriú, que às vezes só dá uma encostadinha no para-choque, o pessoal fica parado no meio da Avenida do Estado aqui, ou da Terceira Avenida, e para o trânsito de Balneário Camboriú quando correto por causa de uma encostada do para-choque. Uma questão de bom senso, quem foi que freou, quem que eventualmente bateu atrás, vê alguns princípios, aí eu assumi a responsabilidade. Encosta do lado, resolvam com sabedoria. Claro. Mas o que eu falo, é questão de maturidade. É o comportamento, né, doutor? Principalmente, eu acho que é o número 1, né, de todos os fatores envolvendo acidente de trânsito, com vítima, sem vítima, batendo para-choque, bom senso, vamos encostar, vamos resolver, né, ser inteligente no trânsito e não de uma forma
agressiva e rude, né, doutor? Não resolve nada, só agrava a situação. 11h04, doutor Cássio. Vou agradecendo na segunda-feira o senhor abrindo. É um assunto que seria aí para mais um ou dois, uns 2 programas, doutor, porque abrange muitas coisas, né? Abrange comportamento e tudo mais. Né? A gente acaba conversando pouco, às vezes, só da parte técnica, né? Acaba entrando mais na questão de consciência, mas é uma questão só de reflexão para as pessoas. Porque o acidente de trânsito ele está muito mais vinculado a uma questão de postura do que uma questão de direito. Verdade, doutor. Então, assim, se as pessoas analisarem um pouco mais a questão de postura na condução, talvez a questão jurídica fique de lado. Perfeito. Falamos com o doutor Cássio. Obrigado, doutor, por ter vindo nesta segunda-feira e espero na próxima segunda, novamente, doutor, por aqui, para trazer um assunto pertinente para nós e também para você, telespectador. Já voltamos, é um instante só, logo mais tem notícias da polícia que movimentou o setor nas últimas 24 horas. É um instante só, já voltamos.